A mansão dos Cavalcanti brilhava como um palácio naquela noite. Lustres de cristal, tapetes persas e 200 convidados da alta sociedade brindavam com champanhe francês a nova fusão da empresa Cavalcanti Holdings com um grupo internacional. Políticos, empresários e celebridades se misturavam num mar de luxo e risadas artificiais. Entre eles, invisível como sempre, Renata Santos equilibrava uma bandeja de taças. O uniforme azul marinho apertava sua cintura e o suor escorria discretamente pela nuca. Aos 29 anos ela já sabia. Quanto menos chamasse atenção, melhor. Naquela casa, ser vista era o mesmo que ser humilhada. Verônica Cavalcanti, a dona da mansão, estava de mau humor. Bonita de um jeito frio e caro, com o rosto esculpido por cirurgias, ela sorria apenas quando sabia que estava sendo observada. Vestia um longo dourado que custava mais do que o salário anual de Renata. Renata! A voz cortou o ar como uma lâmina. O salão inteiro silenciou. 200 pares de olhos se voltaram para a faxineira parada com a bandeja nas mãos. Venha aqui agora! Verônica sorriu, aquele sorriso de quem sente prazer em ferir. Renata se aproximou devagar. Sim, senhora. Verônica se virou para o grupo de socialites ao redor. Olhem só, senhoras. Nossa faxineira acabou de derramar champanhe no sofá italiano. 15 mil reais de prejuízo. Renata ficou confusa. O sofá estava impecável, sem uma mancha sequer. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, Verônica pegou a própria taça e despejou o líquido dourado sobre o estofado bege. Agora limpe com as mãos, ordenou. Quero que todos vejam como se trata uma empregada irresponsável. O silêncio era pesado. Ninguém se atrevia a intervir. Renata ajoelhou-se. O champanhe frio escorria pelos dedos enquanto ela esfregava o tecido molhado. As lágrimas começaram a brotar, mas ela não chorou. Não diante deles, não diante dela. Uma das amigas de Verônica riu. Que triste. Por isso essa gente nunca serve para nada. Foi quando Renata levantou os olhos e encontrou o olhar de Henrique Cavalcanti, o marido da patroa. Estava parado a poucos metros, o maxilar travado e o punho fechado. O olhar dele era um grito silencioso, um misto de vergonha e raiva. Por um segundo, Renata pensou que ele fosse intervir. Mas Verônica foi mais rápida. Henrique, amor, venha conhecer o Sr. Matsumoto. Ele quer investir no nosso novo projeto? Henrique hesitou, os olhos ainda presos aos de Renata. Depois baixou a cabeça e seguiu a esposa. Renata voltou a esfregar o sofá com as mãos, o rosto ardendo de humilhação. Quando terminou, Verônica já estava rindo com as amigas. Mas alguém tinha visto tudo. Atrás de uma coluna, Lucas, o filho do casal, segurava o celular novo. Aos 8 anos, o menino observava o mundo dos adultos com olhos atentos. E havia gravado cada segundo daquela cena. Lucas gostava de Renata. Ela era a única pessoa naquela casa que o chamava de meu amor e o abraçava de verdade. E naquela manhã ele havia ouvido algo terrível. A mãe falando ao telefone. Depois da festa de hoje, ela vai ter um acidente. E vai parecer acidente mesmo. Lucas não entendeu tudo, mas sentiu medo. 15 minutos depois, a festa se espalhava pela área da piscina. Uma banda tocava ao vivo. O champanhe jorrava como água e o riso dos ricos ecoava sob o céu estrelado. Lucas brincava perto da borda com outras crianças. O pai, Henrique, discutia negócios com investidores japoneses. E Renata, enfiada na cozinha, lavava taças de cristal, com as mãos ainda tremendo. Foi quando ouviu passos atrás de si. Renata! A voz masculina a fez se virar rapidamente. Era Henrique. O terno estava um pouco amarrotado, o cabelo desalinhado. Mas o olhar era outro. Culpado, intenso, humano. Senhor Henrique, eu preciso terminar de lavar essas taças. Ela gaguejou. Ele fechou a porta atrás de si. O barulho pareceu selar um segredo. Me desculpa, disse ele num tom baixo. Me desculpa por não ter feito nada. Por nunca fazer nada. Renata parou, a água escorrendo pelos dedos. Era a primeira vez que ele falava assim.
sem a máscara do empresário perfeito. O senhor não precisa pedir desculpa. Eu sei qual é o meu lugar. Não fala assim. Ele deu um passo à frente. Você não devia estar nessa situação. Não devia sofrer desse jeito. Renata sentiu o peito apertar. Por que o senhor está me dizendo isso? Henrique hesitou. Parecia travar uma luta dentro dele. Porque eu não consigo mais fingir que não vejo. Ele respirou fundo. Porque eu não consigo parar de pensar em você. As palavras caíram como um trovão entre eles. Renata ficou imóvel. O coração batia tão forte que doía. Isso é loucura, Sr. Henrique. Eu sou só uma faxineira. Você é a mulher mais corajosa que já conheci. Ele se aproximou. Cuida do meu filho melhor do que a própria mãe. Você traz vida para esta casa. A ponta dos dedos dele tocou o rosto dela. Foi um toque leve, mas cheio de verdade. Renata fechou os olhos, sem forças para afastar. E agora, o que a gente faz? Ela sussurrou. Henrique abriu a boca para responder. Mas a porta se abriu com um estrondo. Papai! Era Lucas. Mamãe está te procurando. Disse que você sumiu. Henrique se afastou num salto. Renata deu 2 passos para trás, o rosto em chamas. Henrique se recompôs rápido. Eu vou dar um jeito, sussurrou para ela. De alguma forma, saiu com Lucas, deixando Renata sozinha e o coração dela em guerra. Do lado de fora, o menino apertou o celular no bolso. Sabia que a gravação que tinha poderia mudar tudo. E então, o desastre aconteceu. Lucas brincava perto da piscina, tentando alcançar uma bola que caíra na água. O tênis escorregou no mármore molhado. Um segundo de desequilíbrio, e o corpo dele caiu de costas na parte mais funda. 4 metros de profundidade. No começo, ninguém percebeu. Crianças caíam na piscina o tempo todo. Mas os segundos foram passando, e Lucas não voltava à superfície. O Lucas não sabe nadar, gritou uma das crianças. Henrique olhou e viu o filho afundar. Correu, largou o tablet que se espatifou no chão. Mas quando chegou à beira da piscina, travou. Era como se o corpo não obedecesse. Alguém faz alguma coisa, gritou. 200 pessoas ricas, influentes, poderosas, todas paradas. Ninguém pulava. Verônica apareceu gritando. Meu filho, meu bebê! Alguém salva meu filho! Mas nem ela entrou. Debaixo d'água, Lucas se debatia. A água gelada queimava os pulmões. Tentava subir, mas era fundo demais. O ar acabou. O corpo cedeu. Tudo começou a escurecer. E foi quando uma sombra mergulhou. Renata tinha largado os copos e corrido quando ouviu os gritos. Nem pensou. Pulou na água vestida, sapatos e tudo. A temperatura gelada cortou sua pele, mas ela não parou. Mergulhou fundo, os cabelos flutuando até alcançar o menino. Pegou Lucas nos braços e nadou com toda a força que tinha. Quando chegaram à superfície, ela mal conseguia respirar. Segura em mim, Lucas, sussurrou. Não me solta. Henrique estendeu os braços da borda. Passa ele para mim. Ela o empurrou com o pouco de força que restava. O menino tossiu vivo. Mas Renata começou a afundar. Tinha usado tudo o que tinha. O som do impacto da cabeça dela na borda ecoou pelo pátio. Um fio de sangue se espalhou na água. Renata! Gritou Henrique. Pulou sem pensar. Mergulhou fundo, o terno pesando, o coração desesperado. Achou o corpo dela no fundo e a trouxe de volta à superfície. Deitou-a no chão. Chama uma ambulância! Berrava. Vamos, Renata, respira. Ele começou a respiração boca a boca. 1, 2, 3 vezes, nada. Vamos, Renata! Implorava com lágrimas nos olhos. Não me deixa agora. Então, um som, um engasgo. Ela tossiu, cuspindo água, os olhos se abrindo devagar. A primeira coisa que viu foi o rosto de Henrique, molhado de lágrimas. Você tá bem? Ele sussurrou. Você salvou meu filho. Renata tentou sentar, mas a dor de cabeça era terrível. Olhou ao redor, 200 pessoas em silêncio. Algumas choravam, outras filmavam. Henrique a abraçou. Verônica olhava de longe, o rosto distorcido de ódio. As sirenes da ambulância se aproximavam, mas o estrago já estava feito. As câmeras gravaram tudo. O homem mais rico do país, desesperado, beijando a boca de sua faxineira para tentar salvá-la.
Em minutos, a notícia correria o mundo e nada mais seria igual. O Hospital São Luís nunca esteve tão movimentado. Jornalistas, câmeras e curiosos se amontoavam na calçada, tentando ver a mulher que o Brasil inteiro chamava agora de a faxineira heroína. Em poucas horas, Renata Santos havia se tornado o nome mais comentado das redes sociais. Dentro do quarto 302, o som do monitor cardíaco era o único ruído constante. Renata estava inconsciente, ligada a tubos e aparelhos. O ferimento na cabeça tinha causado um inchaço leve no cérebro, e os médicos ordenaram repouso absoluto por 72 horas. Henrique estava ao lado da cama. Não tinha saído nem por um segundo. O terno amarrotado, o rosto pálido, o olhar fixo na mulher que salvara seu filho. O médico entrou com um sorriso contido. Senhor Cavalcante, os exames mostram melhora. O inchaço está diminuindo. Ela deve acordar nas próximas horas. Henrique assentiu em silêncio, aliviado. Segurou a mão fria de Renata e a beijou com cuidado. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci, sussurrou. Eu devia ter pulado. Eu devia ter sido eu. Do lado de fora, Lucas estava sentado no corredor, ainda com a roupa molhada, o celular nas mãos. Ele não deixava ninguém tirá-lo dali. Só queria ver a tia Renata abrir os olhos. Foi quando Verônica chegou, um furacão de raiva, perfume caro e óculos escuros. Havia passado as últimas 2 horas tentando conter o escândalo, mas era impossível. Os jornais estampavam manchetes em tempo real. Faxineira salva filho de empresário bilionário. Elite assiste tragédia de braços cruzados. Renata Santos, o rosto da coragem no Brasil. Verônica estava furiosa. Ela atravessou o corredor e parou diante do filho. Lucas, onde está seu pai? No quarto com a tia Renata, respondeu sem olhá-la. E por que ela está no mesmo quarto que ele? O tom era venenoso. Ela devia estar numa enfermaria comum, não num quarto particular. Lucas apertou o celular no bolso. Porque ela salvou a minha vida? Verônica arqueou uma sobrancelha. Salvou, claro. Tudo coincidência, imagino. Ela respirou fundo e ajeitou o cabelo. Seu pai está sendo ridículo. Essa mulher quase destruiu a imagem da nossa família. Antes que o menino pudesse responder, a porta do quarto se abriu. Henrique apareceu. Os olhos dele estavam vermelhos, mas firmes. Verônica, o que você está fazendo aqui? Ela forçou um sorriso. Cuidando da nossa reputação. A imprensa está me massacrando, Henrique. Você tem ideia do tamanho do prejuízo que essa história causou? Henrique a encarou incrédulo. O que você está dizendo? Essa mulher salvou o nosso filho. Eu sei, rebateu ela, perdendo a paciência. Mas agora todos estão dizendo que somos monstros. Que deixamos uma faxineira se afogar. As ações da empresa já caíram 8% em menos de 1 hora. Henrique respirou fundo. O nosso filho podia estar morto, Verônica. E tudo o que você pensa é em ações? Eu penso na nossa imagem, Henrique. Você não entende o que é ser julgada pelo país inteiro. Aquela mulher vai se aproveitar disso. Eu sei. Chega. A voz dele saiu baixa, mas firme. Eu não vou ouvir você falar dela desse jeito. Por um segundo, Verônica ficou sem palavras. Henrique nunca havia levantado a voz para ela. Não daquele jeito. Ele se virou para o médico no corredor. Se alguém tentar tirar Renata deste quarto, chame a segurança. Ela fica aqui até se recuperar completamente. Verônica apertou os lábios e saiu, o som do salto ecoando no chão frio. Mas a fúria no olhar dela prometia vingança. Horas depois, o relógio marcava quase 00:30 quando Renata abriu os olhos. A luz do quarto a cegou por um instante. Sentia a cabeça pesada, os lábios secos. Henrique se levantou na hora. Renata, você está acordada? Graças a Deus, ela piscou, tentando entender onde estava. O que aconteceu? Henrique sorriu aliviado. Você salvou o Lucas, bateu a cabeça, desmaiou. Está no hospital há 2 dias, mas já está fora de perigo. Ela tentou se sentar, mas ele segurou delicadamente seu ombro. Devagar. Os médicos disseram que precisa descansar. Renata olhou ao redor confusa. O Lucas está bem.
E a voz dele suavizou. Quer vê-lo? Henrique abriu a porta e o menino entrou correndo com os olhos marejados. Tia Renata! Ele se jogou nos braços dela com tanta força que ela quase chorou. Ei, amor, calma. Tá tudo bem. Você me salvou? O menino sussurrou. Achei que ia morrer. Renata o apertou mais forte. Eu nunca deixaria isso acontecer. Você é meu menino especial. Henrique observava a cena com um nó na garganta. Renata parecia feita para aquele papel, o de mãe, de amor, de cuidado, mas o momento de paz não durou. A porta se abriu bruscamente. Verônica entrou acompanhada de 2 advogados. Chega de drama, disse ela com frieza. Vamos resolver isso como adultos. Henrique se levantou, já exausto. Verônica, sai daqui. Não vou sair. Ela plantou os pés no chão. Essa mulher virou nossa vida de cabeça para baixo. O Brasil inteiro me chama de covarde. Demonstra. E você aqui, segurando a mão dela como se fosse a esposa perfeita. Porque ela é a mulher que você nunca foi. Henrique respondeu sem hesitar. O silêncio foi absoluto. Nem os advogados ousaram respirar. Verônica riu, incrédula. Você está me deixando por uma faxineira? Henrique deu um passo à frente. Por uma mulher que teve mais coragem em 2 minutos do que eu tive em 15 anos de casamento. Verônica arregalou os olhos, atônita. Você enlouqueceu. Mas antes que pudesse continuar, uma vozinha cortou o ar. Mamãe, conta pra tia Renata o que você falou no telefone. Todos se viraram. Era Lucas. Verônica empalideceu. Lucas, o que você está dizendo, meu amor? Eu ouvi você falando ontem. O menino tremia, mas continuou. Você disse que a tia Renata ia ter um acidente depois da festa. E ia parecer acidente mesmo. O coração de Renata parou por um instante. Lucas, você ouviu errado. A voz de Verônica falhou. Eu nunca disse isso, mas o menino já tirava o celular do bolso. Eu gravei. Quer ouvir? Verônica empalideceu. Henrique ficou paralisado. O menino apertou o botão de reprodução. A voz de Verônica ecoou clara pelo quarto. Não se preocupa. Depois da festa de hoje, ela vai ter um acidente, e vai parecer acidente mesmo. O choque foi geral. Os advogados se entreolharam em silêncio. Henrique deu um passo para trás, o olhar fixo na esposa. Meu Deus, Verônica, você planejava machucar ela? Ah, claro que não. Tentou argumentar. Era só uma brincadeira, um desabafo. Brincadeira? Gritou Henrique. Você mandou alguém matar a mulher que salvou o nosso filho? Henrique, por favor, não é o que parece. A voz dela tremia, o desespero crescendo. Renata tentava assimilar tudo. Lucas a abraçava, protegendo-a instintivamente. Verônica. Henrique disse com frieza. A partir de agora, você não chega a menos de 100 metros da Renata. E amanhã mesmo vamos falar com os advogados. Isso acabou. Verônica ficou sem chão. Você vai me destruir por causa dela? Por causa dessa mulher? Eu não preciso te destruir, Verônica. Henrique respondeu cansado. Você fez isso sozinha. Ela olhou para o filho, para o marido, para a mulher que odiava e viu que tinha perdido tudo. Saiu do quarto sem olhar para trás. Do lado de fora, o corredor estava lotado de jornalistas. O vídeo do salvamento ainda rodava em todas as emissoras. Mas agora havia algo novo no ar. Rumores, sussurros. A mulher que salvou o menino quase foi assassinada pela patroa. Enquanto isso, no quarto, Henrique sentava ao lado de Renata, exausto. Lucas dormia no sofá, abraçado ao celular. Renata olhou para o homem ao seu lado. Você vai perder tudo por minha causa, disse ela com a voz baixa. Henrique segurou a mão dela. Não vou perder nada. Vou ganhar o que devia ter há muito tempo. Verdade. Renata desviou o olhar, emocionada. Eu não sou quem você pensa, Henrique. Sou só uma mulher tentando sobreviver. É por isso que eu te amo. Ele respondeu sem hesitar. Ela o olhou surpresa, sem palavras. Mas antes que pudesse responder, as luzes das câmeras piscavam lá fora. O país inteiro queria saber o que viria a seguir. E Verônica não tinha desaparecido. Do lado de fora do hospital, dentro de um carro preto, ela ligava para alguém.
Ricardo, sou eu. Mudança de planos. Se eles acham que vão me destruir, estão muito enganados. Agora é guerra. Do lado de fora do hospital, o ar da madrugada estava frio e pesado. Verônica sentou-se no banco de trás do carro preto, ainda com o rosto coberto pelos óculos escuros. A fúria vibrava em cada músculo. Seu mundo havia desabado, marido, filho, reputação. Mas ela não era o tipo de mulher que aceitava perder. Ricardo, disse ao telefone com a voz trêmula e venenosa, eu quero tudo. Endereços, rotina, o que ela come, onde dorme, tudo. 2 dias. É o tempo que você tem. Do outro lado da linha, o homem apenas respondeu. Entendido. Verônica desligou, olhou o próprio reflexo no espelho do carro e murmurou. Quer brincar de heroína, Renata? Vamos ver quanto tempo dura. 2 dias depois, Renata teve alta. Os médicos recomendaram repouso absoluto, mas o Brasil inteiro já a tratava como uma celebridade. Na saída do hospital, uma multidão se aglomerava com cartazes e flores. Renata, a heroína do povo. E coragem não tem uniforme? Câmeras, flashes, repórteres. Todos querendo ouvir a mulher que desafiou a elite. Renata usava roupas simples, os cabelos soltos e o olhar ainda cansado. Henrique caminhava ao lado dela, protegendo-a dos jornalistas. Lucas segurava a mão dela com força. Como se sente sendo chamada de heroína? Perguntou uma repórter, quase enfiando o microfone no rosto dela. Renata respirou fundo. Eu não me sinto heroína. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Henrique sorriu discretamente. Ela tinha virado o símbolo da coragem e continuava sendo humilde. E isso só a tornava ainda mais admirável. Quando entraram no carro, Lucas se encostou no colo dela. Tia Renata, agora você vai morar com a gente? Renata sorriu, acariciando o cabelo dele. Ainda não sei, meu amor. As coisas estão complicadas. Henrique olhou pelo retrovisor, a voz firme. Você vai, sim, onde estiver eu e o Lucas, é o seu lugar. Renata o olhou surpresa, mas antes que pudesse responder, o celular dele tocou. Era o advogado da família. Henrique, precisamos conversar, urgente. A voz do homem soava tensa. A Verônica tentou sacar o dinheiro das contas conjuntas, mas bloqueamos a tempo. Só que ela levou 200 mil em espécie antes do bloqueio. Henrique franziu o senho. Ela está fugindo? Parece que não. Segundo as câmeras, ainda está na cidade. E contratou alguém. Um homem chamado Ricardo Tavares. Ex-Detective Particular. Histórico suspeito. Renata sentiu um calafrio percorrer o corpo. Ela não vai parar, Henrique. Eu sei, respondeu ele. Mas agora ela não tem mais poder. Só ódio. Henrique estava errado. O ódio, às vezes, é o poder mais perigoso de todos. Naquela noite, enquanto Renata tentava dormir na mansão, o barulho de chuva lá fora embalava o silêncio. Ela se levantou, foi até o quarto de Lucas. O menino dormia tranquilo, abraçado a um urso de pelúcia. Renata ajeitou o cobertor e sorriu. Mas do lado de fora, estacionado no portão, havia um carro preto. E dentro dele, Verônica observava. Parece que está confortável, né? Murmurou, olhando para as luzes acesas da casa. Aproveita enquanto pode. No banco do passageiro, Ricardo digitava algo no tablet. Ela mora aqui há pouco tempo. Tem uma rotina simples. Acorda cedo, leva o menino à escola, cozinha, limpa. Depois vai ao hospital de reabilitação visitar as voluntárias. É querida por todos. É querida demais. Verônica apertou os lábios. Isso me irrita, Ricardo a observou de soslaio. E o que exatamente a senhora quer que eu faça? Ela ficou em silêncio por alguns segundos, o olhar perdido na janela. Nada, ainda, disse com um sorriso frio. Primeiro quero que ela sinta o medo que eu senti. Depois, o resto. Na manhã seguinte, Henrique saiu para o trabalho e Renata ficou em casa com Lucas. Preparou café, brincou um pouco com o menino e começou a organizar o quarto dele. Mas ao abrir a janela, notou algo estranho. Um envelope pardo preso na grade, para Renata Santos. O coração acelerou. Ela olhou para os lados. O jardim estava vazio, abriu o envelope.
Dentro havia uma única foto. Era ela dormindo. Na própria cama, Renata deixou a foto cair. Um grito engasgou na garganta. Correu para o telefone e ligou para Henrique. Henrique, alguém esteve aqui. Como assim? Tinha uma foto minha dormindo, deixada na janela. Meu Deus, fica com o Lucas, tranca tudo. Estou indo agora. Enquanto esperava, Renata fechou todas as portas, todas as cortinas. Lucas percebeu a tensão. Tia Renata, aconteceu alguma coisa? Não, amor. Está tudo bem. Ela mentiu tentando sorrir, mas por dentro o medo crescia. Meia hora depois, Henrique chegou com 2 seguranças. Vamos instalar câmeras em todos os cantos, disse um deles. E a partir de hoje, vocês não ficam mais sozinhos aqui. Henrique segurou o rosto dela. Eu prometo, Renata, ninguém vai te machucar. Nunca mais. Mas enquanto ele falava, a câmera de segurança nova captava uma silhueta feminina parada na calçada, observando a casa sob a chuva fina. O rosto coberto por um lenço e um olhar cheio de ódio. 2 noites depois, Renata estava na cozinha lavando louça quando o telefone fixo tocou. Número desconhecido. Atendeu. Alô? Silêncio. Depois, uma voz rouca. É assim que se sente quando não dorme, Renata. Ela gelou. Quem é? A risada do outro lado era inconfundível. Achou mesmo que ia me roubar tudo e sair impune? Renata respirou fundo, tentando manter a calma. Verônica, se for você, para com isso. Isso não vai te trazer nada de volta. Vai me trazer paz, respondeu ela fria. Porque cada vez que o seu nome aparece na televisão, eu sinto vontade de vomitar. Você roubou o meu marido, o meu filho e a minha vida. Mas não vai ficar com o meu final feliz. A ligação caiu. Renata ficou ali, com o telefone na mão, tremendo. Henrique chegou poucos minutos depois e a encontrou sentada no chão. Foi ela de novo? Renata assentiu, em silêncio. Então acabou a brincadeira, disse ele pegando o celular. Amanhã mesmo vou à polícia pedir medida protetiva. Mas Verônica já estava à frente. No dia seguinte, os jornais começaram a publicar matérias novas. Renata Santos, a heroína que esconde um passado sombrio, ex-empregada, teria destruído o casamento de 3 famílias. Fontes dizem que Renata se envolveu com o patrão antes do acidente. Fotos antigas dela, distorcidas, circulavam nas redes. Montagens, mentiras, boatos. O público que antes a amava, agora se dividia. Metade aplaudia, metade duvidava. Renata passou a manhã inteira tentando conter o choro. Henrique, eles estão acreditando nela. Não, ele disse firme. O tempo mostra quem fala a verdade, mas o tempo parecia não ter pressa. E cada hora que passava, mais lama era jogada sobre o nome dela. 3 dias depois, Verônica foi além. Pagou um repórter para invadir a privacidade da família e espalhar mentiras sobre Lucas. Filho do bilionário teria sido colocado em risco pela babá que o salvou. Quando Renata viu a manchete, desabou. Henrique segurou-a nos braços. Ela vai parar quando perceber que perdeu o poder. Ela nunca vai parar, Renata sussurrou. E eu não vou deixar ela me destruir. Foi a primeira vez que o medo deu lugar à força. Naquela noite, ela foi até o quarto de Lucas. O menino dormia. Renata ajoelhou-se ao lado da cama e prometeu em silêncio. Ninguém mais vai te fazer mal. Eu juro. No outro lado da cidade, Verônica observava as manchetes com um sorriso satisfeito. Mas o telefone tocou. Era Ricardo. Temos um problema. E o que foi agora? Um garoto publicou os áudios das suas conversas. Que garoto? O seu filho. Lucas. Verônica empalideceu. Ele fez o quê? Subiu os áudios na internet. Estão em tudo quanto é site. Todo mundo ouvindo você falando de acidente, de humilhação. O jogo virou, Verônica. Agora o Brasil inteiro sabe quem você é. Ela ficou em silêncio, o rosto perdendo a cor. O castelo de vingança começava a ruir. E do outro lado da cidade, Renata, Henrique e Lucas assistiam às mesmas notícias, chocados, mas aliviados. Novos áudios confirmam plano de ex-esposa para prejudicar heroína nacional.
Verônica Cavalcante pode responder por tentativa de homicídio e difamação. Henrique abraçou o filho, emocionado. Você foi corajoso, Lucas. Eu só fiz o que a tia Renata faria, respondeu o menino. Falei a verdade. Renata sorriu com lágrimas nos olhos. O pesadelo parecia estar acabando, mas na mente de Verônica algo novo nascia, mais sombrio, mais desesperado. O ódio se transformava em obsessão. Ela olhou para o espelho e sussurrou: se eles acham que venceram, ainda não viram nada. Os dias seguintes foram um turbilhão. A cada telejornal, o nome Renata Santos voltava a aparecer, ora como heroína, ora como alvo de novos escândalos. Mas algo havia mudado. Agora, o público começava a desconfiar das mentiras. A justiça havia aceitado o pedido de medida protetiva contra Verônica. Ela estava proibida de se aproximar de Renata e da família Cavalcante. Mas ninguém sabia onde ela estava. Até que, numa tarde chuvosa, o telefone da casa tocou. Alô? Atendeu Renata. Renata, precisamos conversar. A voz fez o sangue dela gelar. Era Verônica. Você não devia estar ligando para mim, respondeu Renata, tentando manter a calma. A polícia pode rastrear. Ah, por favor, não se faça de santa. Eu não tô com medo de polícia. Então por que se esconde? Silêncio. Depois uma risada baixa. Porque estou preparando o meu próximo ato. A ligação caiu. Renata ficou parada, com o telefone na mão, sentindo o estômago se revirar. Naquela noite, Henrique voltou tarde. Trazia o rosto cansado e os ombros pesados. O delegado me ligou, disse, tirando o paletó. Encontraram o carro da Verônica abandonado numa estrada perto de Cotia. Ela fugiu? Não exatamente. Um funcionário do hotel onde ela estava hospedada disse que ela saiu com um homem, um ex-detetive. Renata se lembrou do nome. Ricardo Tavares. Exatamente. E agora sumiram os dois. Henrique se sentou no sofá e passou a mão pelo rosto. Eu não entendo. Porque ela não desiste. Renata respirou fundo. Porque para ela, perder é morrer. Henrique olhou para ela com tristeza. E o pior é que ela sempre achou que tudo era uma disputa. Só que agora acabou, Renata disse firme. Eu não vou mais viver com medo. Mas na manhã seguinte, um novo golpe de Verônica começou a se desenhar. Num bar simples na periferia, 4 mulheres se reuniram em volta de uma mesa. Rosto abatido, mãos inquietas. Uma delas segurava uma foto de Renata. É essa aí, disse uma mulher loira, amassando o papel. A tal santa do povo. Santa? Riu a outra. Ela me fez perder o emprego. Fez todas nós, acrescentou a terceira. Se não fosse por ela, o Henrique nunca teria nos demitido. Na penumbra do bar, Verônica as observava de longe com um sorriso satisfeito. Aproximou-se devagar, o salto batendo no piso gasto. Boa noite, meninas. As 4 se viraram desconfiadas. Durri, quem é você? Alguém que também foi destruída por ela. Verônica colocou um envelope sobre a mesa. Dentro, dinheiro. Isso é só o começo. O que quer que a gente faça? Perguntou a loira. Nada ilegal. Só quero que contem suas histórias. A verdade. E qual é a verdade? Zombou uma delas. Que Renata Santos é uma manipuladora. Uma mulher que seduz homens ricos e depois joga uns contra os outros. As 4 se entreolharam. Verônica sabia o que estava fazendo. O ressentimento era combustível poderoso. E por que deveríamos acreditar em você? Perguntou a mais velha. Porque, diferente dela, eu não tenho nada a ganhar. Verônica se inclinou sobre a mesa. Só quero justiça. E justiça para ela. Significava destruição. 3 dias depois, as manchetes voltaram a pipocar. Ex-funcionárias afirmam ter sido demitidas por ciúmes da heroína. Renata Santos teria exigido demissões após casos com patrão. A farsa da mulher perfeita? Renata viu a notícia na TV da cozinha. A voz do repórter parecia um golpe em cada sílaba. Segundo relatos de ex-funcionárias, Renata teria interferido em decisões internas e provocado demissões em série na empresa Cavalcante Holdings.
Ela sentiu o corpo tremer. Henrique desligou a TV imediatamente. Isso é mentira. Eu mesmo fiz aquelas demissões. Eu sei, disse ela com a voz embargada, mas o mundo não sabe. Lucas, que estava sentado na mesa comendo cereal, olhou preocupado. Tia Renata, estão falando coisas ruins de você? Renata respirou fundo e sorriu para ele. Quando a gente é bom, Lucas, sempre vai ter quem queira nos derrubar. Mas o papai vai defender você, né? Henrique colocou a mão no ombro do filho. Sempre meu campeão. Mas enquanto tentavam manter a calma, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Renata atendeu. Alô? Silêncio. Depois uma voz rouca e amarga. Você destruiu a minha vida. Quem fala? Sandra Oliveira. Renata franziu o senho. Eu não te conheço. Mentira. Você exigiu que o Henrique me demitisse. Disse que eu era uma ameaça. Eu nunca disse isso. A Verônica me contou tudo. A mulher gritou. Você é pior do que ela. A ligação foi interrompida. Renata ficou ali, sem fôlego. Henrique pegou o telefone da mão dela. Sandra. Meu Deus, ela acreditou. Quem é Sandra? Perguntou Renata. Uma das mulheres com quem eu... Ele hesitou. Tive um relacionamento antes de você. Renata se afastou devagar. E ela é instável? Muito. Já tentou se machucar uma vez. Então a Verônica encontrou a pessoa perfeita para usar. Naquela noite, Renata teve um pressentimento ruim. Não conseguia dormir. Cada som da casa parecia um aviso. O vento batendo na janela, o relógio marcando as horas, o silêncio pesado no corredor. Perto das 3 da manhã, ouviu um barulho no jardim. Levantou-se e foi até a janela. Lá fora, o vidro do carro de Henrique estava quebrado. No capô, uma pedra. E colado a ela, um bilhete. Você destruiu minha vida. Agora vou destruir a sua. Sandra, Renata acordou Henrique às pressas. Ela esteve aqui. Ele correu para o jardim, ainda de pijama. Leu o bilhete e chamou a segurança. A partir de hoje, ninguém entra nem sai sem autorização. Mas o medo já havia entrado. De manhã, o telefone tocou novamente. Renata atendeu com a voz trêmula. Alô? É você que destruiu minha vida? Perguntou a voz feminina. Quem fala? Patrícia Silva. Renata fechou os olhos. Outra. Eu também fui demitida por sua culpa. A Verônica contou tudo. Disse que você tinha ciúmes. Patrícia, isso não é verdade. A Verônica está mentindo. Todas dizem isso quando são pegas. A ligação caiu. Henrique chegou correndo. De novo? Sim. Agora foi outra mulher. Ela está colocando todas contra você, ele disse furioso. E elas acreditam. Por quê? Porque a Verônica sabe manipular dor. Ela conhece o ponto fraco de cada uma. Renata sentou-se à mesa exausta. Henrique, e se alguma delas fizer uma loucura? Ele a abraçou. Eu não vou deixar nada acontecer com você. Mas ele não podia controlar tudo. À tarde, Lucas desceu correndo as escadas. Vai, tia Renata. Tem uma mulher no portão. O quê? Tá gritando seu nome? Henrique e Renata correram até a janela. No portão, uma mulher de cabelos descoloridos balançava a grade com força. Renata! Gritava. Sai daí. Vamos conversar. Era Sandra. A mesma mulher que havia jurado vingança. O olhar estava tomado por raiva e desespero. Henrique, chama a polícia. Renata pediu. Mas antes que ele conseguisse discar, Sandra pegou uma pedra e quebrou o vidro da janela. O som do estilhaço ecoou pela casa. Eu sei que vocês estão aí. Gritava. A Verônica me contou tudo. Henrique abriu a janela. Desquitum. Sandra, vai embora. A polícia já está vindo. Não até ela sair e olhar na minha cara. O portão balançava sob as pancadas. Lucas chorava no andar de cima. Renata olhou para o menino. Fica no quarto, amor. Tranca a porta. Mas tia Renata... Vai, é sério. Disse, tentando disfarçar o medo. Sandra conseguiu forçar a trava e entrou no jardim. Henrique correu para impedi-la. Sandra, para com isso. Ela destruiu minha vida, gritou a mulher, os olhos alucinados. Agora vai saber como é perder tudo.
Renata subiu as escadas e trancou-se no quarto com Lucas. A porta batia com força do lado de fora. "Abre, Renata!" Gritava Sandra. "Vamos resolver isso entre nós." Henrique tentava contê-la, mas ela o empurrou com uma força descomunal. "Sai da frente, Henrique. Isso é entre eu e ela." Foi então que o som das sirenes se aproximou. A polícia invadiu o portão segundos depois. Sandra caiu de joelhos no jardim, chorando. "Eu só queria ser amada." Repetia. "Eu só queria que alguém me amasse." Renata, ainda trancada no quarto, ouviu as vozes dos policiais. Só abriu a porta quando ouviu Henrique gritar: "Acabou!" Ela foi levada. Renata desabou no chão, abraçando Lucas com força. Tá tudo bem, meu amor. Tá tudo bem." Mas, no fundo, sabia que ainda não tinha acabado. Na delegacia, Sandra confessou que havia sido manipulada. "A Verônica me procurou. Disse que a Renata tinha me destruído. Me mostrou mensagens inventadas. Eu acreditei. O delegado fez anotações." "E onde está a Verônica agora?" "Não sei. Disse que sumiria por uns dias. Mas ela não vai parar." Naquela noite, Renata e Henrique ficaram sentados na varanda em silêncio. O ar era pesado, o coração mais ainda. "Isso não pode continuar assim", disse ele. "Ela está transformando pessoas inocentes em armas." "Eu sei." Renata olhou para o horizonte. "E talvez o único jeito de pará-la seja enfrentá-la de vez." Henrique franziu o senho. "Como assim? Se ela quer destruir o que a gente tem, então vamos mostrar para ela que o que temos é indestrutível." "Renata, vamos nos casar, Henrique." Ele piscou, surpreso. "Casar? Agora?" "Sim, publicamente, na frente de todos. Para ela ver que nada que fizer vai nos separar." Henrique a olhou por longos segundos, depois sorriu. "Você tem mais coragem do que eu jamais tive." Ela estendeu a mão. "Então é um sim?" "É um sim." E enquanto as luzes da casa refletiam no olhar decidido de Renata, do outro lado da cidade, Verônica observava tudo pela tela de um notebook. "Casamento?" murmurou, sorrindo com ironia. "Matisco, perfeito. Vai ser o palco ideal." Uma semana antes do casamento, a mansão dos Cavalcanti parecia um quartel-general. Seguranças patrulhavam o jardim noite e dia. Câmeras foram instaladas em cada canto, e até o entregador de flores precisava mostrar documento. Henrique não queria correr riscos. Renata também não. "Tá parecendo um campo de guerra", brincou ela tomando café na cozinha. "É", respondeu Henrique meio sério. "E guerra é exatamente o que é. Só espero que o nosso dia seja de paz." Henrique sorriu. "Vai ser. Eu prometo." Lucas apareceu com o celular na mão. "Pai Big, a polícia ligou." "O que foi?" "Disseram que viram a mamãe na cidade. Ontem à noite." Henrique ficou pálido. "Onde?" "Num hotel no centro." Mas quando chegaram lá, ela já tinha ido embora. Renata sentiu o coração acelerar. "Ela está aqui, Henrique." "Eu sei", ele respondeu, olhando pela janela. "E está esperando o momento certo." Naquela noite, o advogado da família ligou. "Senhor Cavalcanti, a senhora Verônica contratou um escritório de renome. Querem impedir o casamento." "Impedir?" "Alegam que o divórcio ainda não foi homologado. Vão tentar uma liminar." Henrique apertou o maxilar. "Eles podem conseguir?" "Talvez atrasar, mas não impedir. Então façam o possível. O casamento acontece no sábado, com ou sem liminar." Desligou e olhou para Renata. Ela está tentando atrasar para ganhar tempo." Renata assentiu. Tempo para quê?" Henrique não respondeu, mas os dois sabiam. Tempo para atacar. Do outro lado da cidade, num quarto de hotel barato, Verônica observava cada passo deles. O chip espião instalado no telefone de Henrique transmitia tudo. Ela escutava as conversas, cada palavra. E agora sorria. "Casamento na TV?" disse rindo sozinha. Que ideia maravilhosa." Na mala, espalhou maços de dinheiro. "De 500 mil devem bastar." Murmurou. "Ricardo, quero que chame os melhores." "Os melhores em quê?" Nem perguntou o homem encostado na parede. "Nem destruir reputações." Ela o olhou friamente.
Quero que o país inteiro a odeie no dia do casamento. Como? Ela vai ser humilhada ao vivo. Verônica pegou o tablet e mostrou um plano. No meio da cerimônia, quando estiverem trocando votos, nós entraremos com provas falsas. Fotos, testemunhas, mentiras, tudo. Isso é perigoso. Perigoso é perder. E eu não perco. 2 dias antes do casamento, Renata começou a sentir o peso da exposição. A cada esquina, repórteres. A cada rede social, comentários. Alguns cheios de amor, outros de ódio. Ela quer dar golpe no milionário. Heroína de mentira. Casamento comprado. Henrique tentava protegê-la, mas a guerra psicológica era cruel. Mesmo assim, ela seguia firme. Eu não vou fugir, Henrique, disse ao ver as notícias. A fugir é o que ela quer. E se ela fizer algo durante a cerimônia? Renata respirou fundo. Então vai ser diante de todos. E a verdade vai vencer. Na manhã seguinte, Lucas entrou correndo na sala, ofegante. Vai, tia Renata! Eu preciso mostrar uma coisa. O que foi, filho? Olha isso. Ele abriu o aplicativo de gravações do celular. Encontrei novos áudios. Henrique franziu a testa. Que áudios? Lucas apertou play. A voz de Verônica ecoou pelo viva-voz. Ricardo já transferiu dinheiro. Quero que aquelas pessoas apareçam no casamento. Mas a senhora quer que machuquem alguém? Não, nada físico. Quero algo mais inteligente. Algo que destrua a reputação dela para sempre. Renata levou a mão à boca. Henrique cerrou os punhos. Ela está planejando um escândalo. Tem mais, disse Lucas. Ouvi essa nova gravação. No meio da cerimônia, quando todos estiverem assistindo, vamos revelar o passado dela. O povo vai ver quem ela realmente é. Mas que passado? Não importa se é verdade ou mentira. O importante é que pareça real. Renata sentiu o chão sumir. Ela vai inventar mentiras sobre mim. Henrique a abraçou. Então a gente se prepara. Como? Quando ela atacar, a gente mostra a verdade. Ao vivo, na frente de todos, Lucas olhou para o pai. Eu posso ajudar. Não, filho, isso é perigoso. Eu não tenho medo da mamãe. Renata se ajoelhou diante dele. Você é muito corajoso, mas isso não é sua responsabilidade. É sim. O menino respondeu com firmeza. Ela precisa aprender que mentir machuca. Henrique e Renata se entreolharam. Sabiam que, de alguma forma, ele seria peça-chave no que estava por vir. Naquela tarde, o telefone de Renata tocou. Número desconhecido. Ela atendeu receosa. Alô, Renata. Aqui é Vânia Santos. Desculpa, quem? Sua irmã? Renata ficou em silêncio, confusa. Eu não tenho irmã. Tem, sim. Eu sou filha do mesmo pai. Tenho provas. Renata riu, sem paciência. E quanto a Verônica te pagou para dizer isso? Não sei de quem você está falando. Mas se não quiser que essa história venha a público, melhor a gente conversar. Escuta aqui, Vânia. Renata mudou o tom. Amanhã é o meu casamento. E se você aparecer para fazer teatro, vai se arrepender. Desligou e jogou o celular no sofá. Henrique entrou logo em seguida. Tá tudo bem? Ela tá contratando gente para fingir que é da minha família. Meu Deus, ele murmurou. Isso tá passando dos limites. Vai piorar, disse Renata. Mas amanhã tudo acaba. Na véspera do casamento, o clima era de nervos à flor da pele. Repórteres acampavam na frente da igreja. Fotógrafos de revistas de celebridades tentavam invadir o local. O Brasil inteiro esperava o casamento do século. No quarto do hotel, Renata olhou seu reflexo no espelho. O vestido branco pendurado na porta parecia um símbolo de tudo que havia vivido. Humilhação, dor, coragem, amor. Ela respirou fundo. Verônica, você já tirou tudo de mim uma vez? Sussurrou. Mas agora não. Henrique apareceu na porta sem ser notado. Falando com quem? Perguntou sorrindo. Com meu medo, respondeu ela. Tô tentando me despedir dele. Henrique se aproximou e a abraçou por trás. Amanhã, quando você entrar naquela igreja, quero que lembre de uma coisa. Você venceu. Ainda não. Ela olhou para ele pelo espelho. Então eu vencerei quando puder viver sem olhar para trás. Naquela mesma noite, Verônica estava sentada no quarto escuro do hotel, cercada por pastas e pendrives. Tudo pronto?
Perguntou a Ricardo. As testemunhas confirmadas. E a mulher, que vai fingir ser irmã dela, já recebeu metade do pagamento. Ah, ótimo. Amanhã, quando ela estiver no altar, o país inteiro vai ver quem ela realmente é. E se o plano falhar? Verônica riu. Não vai. E se o menino aparecer com mais gravações? Então a gente apaga da fonte? Disse ela fria. Ricardo hesitou. Está falando do seu filho? Verônica olhou para ele impassível. Eu estou falando de reputações, Ricardo, não de pessoas. E acendeu um cigarro. Agora vai. Amanhã é o grande dia. O amanhecer chegou com o som de sinos. A igreja do Sagrado Coração estava lotada. Mais de 300 convidados, dezenas de câmeras, jornalistas curiosos. Lá fora, multidões aguardavam para ver o momento histórico. Henrique, impecável no terno, esperava no altar. Lucas, ao seu lado, segurava o celular no bolso. A orquestra começou a tocar. As portas se abriram. Renata surgiu radiante, o vestido branco reluzindo sob as luzes. Cada passo seu parecia um ato de resistência. Cada olhar de admiração dos presentes era uma vitória sobre os fantasmas do passado. Mas, no meio da nave, um ruído começou. Sussurros, câmeras virando, jornalistas se agitando. As portas do fundo se abriram novamente, e Verônica entrou, de vestido preto, rosto pálido, olhos faiscando de ódio. O barulho cessou. Todos pararam. "Parem esse casamento!" gritou ela. As câmeras imediatamente focaram nela. Henrique ficou sem reação. Renata parou no meio do caminho, segurando o buquê com força. "Essa mulher é uma farsa!" continuou Verônica, avançando pelo corredor. "Enganou todos vocês!" O padre tentou intervir. Senhora, por favor. Eu tenho provas." Verônica gritou, tirando papéis da bolsa. "Provas de que ela é uma mentirosa, uma golpista, uma criminosa." Renata manteve a cabeça erguida. "Então mostra, Verônica. Mostra tudo." O silêncio dominou a igreja. Verônica sorriu, triunfante. "Ela abandonou uma filha!" bradou. Uma filha que ela escondeu por vergonha. E nesse momento, uma mulher entrou pela porta chorando alto. "Renata, por que você nunca quis me conhecer? Eu sou sua irmã." O público murmurou. As câmeras dispararam. Mas antes que a atriz pudesse continuar, uma voz infantil ecoou pelo microfone. "Chega de mentira!" Todos se viraram. Era Lucas, de pé ao lado do altar, segurando o celular. O menino plugou o aparelho no som da igreja. A voz de Verônica encheu o espaço, clara e nítida. "Vânia, você vai entrar na igreja chorando e dizer que é irmã dela? Estou te pagando 50 mil para representar bem." O público explodiu em murmúrios. O rosto da falsa irmã empalideceu. Eu não sabia que iam tocar o áudio." Balbuciou, antes de sair correndo da igreja. Lucas continuou. "O importante é humilhar ela, na frente do Brasil inteiro. Não importa se é verdade ou mentira." Os convidados se levantaram, indignados. Gritos de vergonha ecoaram pelas paredes. Verônica ficou imóvel, o plano desmoronando diante dos olhos. Renata deu um passo à frente. "Acabou, Verônica." Não, não acabou." Ela gritou desesperada. "Isso não é justo." "Maldade nunca é", respondeu Renata serena. "Mas sempre volta para quem a faz." O delegado, que já esperava do lado de fora, entrou com 2 policiais. "Senhora Verônica Cavalcante está presa por calúnia e difamação." Enquanto era algemada, Verônica gritou: "Isso não vai ficar assim." Mas ninguém mais escutava. O povo a vaiava. A imprensa filmava cada passo, e Renata, de cabeça erguida, voltou a caminhar até o altar. Henrique a esperava, o olhar cheio de orgulho e amor. Lucas sorriu, com os olhos marejados. O padre suspirou emocionado. "Agora que a verdade foi dita, podemos continuar a cerimônia?" A igreja inteira aplaudiu. Renata sorriu. Enfim, livre. Os aplausos ecoavam pela nave da igreja como uma tempestade de libertação. Renata, ainda com o coração acelerado, deu o último passo até o altar. Henrique estendeu a mão, firme, confiante, com o olhar cheio de ternura. Lucas sorria ao lado deles.
o pequeno herói que acabara de salvar o dia. O padre ajeitou os óculos, tentando conter a emoção. Diante de Deus e de todos aqui presentes, declaro que a verdade venceu. Ele olhou para Renata e Henrique. Que o amor de vocês seja mais forte do que o ódio. E que a fé os proteja de todo o mal. Renata segurou o buquê com força, respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Eu aceito. Henrique sorriu com lágrimas nos olhos. Eu também aceito. E quando o padre pronunciou as palavras, pode beijar a noiva, a igreja inteira explodiu em aplausos e gritos de alegria. Henrique a beijou. E aquele beijo não era só um gesto de amor, era uma declaração ao mundo. A mulher que fora humilhada, ameaçada e difamada agora se erguia como símbolo de coragem, de perdão, de vitória. Do lado de fora, as câmeras de TV transmitiam ao vivo. As manchetes mudavam em tempo real. Renata Santos, a heroína que venceu o ódio. Ex-esposa de empresário é presa após tentativa de sabotagem em casamento. Justiça, enfim, é feita. Quando o casal saiu da igreja, o público os recebeu com flores e aplausos. Crianças gritavam o nome de Renata. Mulheres seguravam cartazes com frases como "Coragem não tem classe social" e "Ela provou que amor é mais forte que o poder". Henrique olhou para ela com um sorriso calmo. Agora acabou. Renata assentiu, mas algo em seu olhar dizia que ainda não. O coração dela, acostumado com o medo, ainda não conseguia relaxar. À noite, a recepção aconteceu nos jardins da mansão. Luzes douradas, música suave, mesas decoradas com flores brancas. Tudo parecia perfeito. Lucas correu entre as mesas, rindo com os amigos. Henrique e Renata dançavam lentamente sob as luzes cintilantes. Por um instante, a vida parecia normal outra vez. Eu esperei muito tempo para ter paz, sussurrou ela, encostando a cabeça no ombro dele. E agora você tem, respondeu Henrique. Ninguém vai te tirar isso. Né? Será? Ele a olhou nos olhos. Eu te prometo, mas promessas nem sempre controlam o destino. No presídio feminino da capital, Verônica Cavalcante sentava-se no canto da cela, o olhar fixo na parede. O cabelo loiro desgrenhado, o batom borrado, mas a mente fria, calculista. Uma carcereira entrou e deixou uma bandeja de comida. O jantar. Verônica não respondeu. Quando ficou sozinha, abriu um pequeno envelope escondido dentro da roupa de cama. Lá dentro, um bilhete. Tudo pronto. A entrega será feita amanhã. R. Verônica sorriu, aquele mesmo sorriso gélido que Henrique conhecia bem. Eu disse que ainda não acabou, Renata. No dia seguinte, Renata acordou com o sol entrando pela janela. Henrique ainda dormia, abraçado a ela. O silêncio da manhã era doce, quase irreal. Desceu as escadas e encontrou Lucas vendo desenhos na sala. Bom dia, meu amor. Bom dia, tia Renata. Ou melhor, tia madrasta, disse ele, rindo. Ela gargalhou, sentando ao lado dele. Prefiro que continue me chamando de tia. Madrasta me faz parecer bruxa. Mas você é uma bruxa boa. Então tá combinado. Tudo parecia finalmente em paz. Mas às 10h em ponto, o interfone tocou. Dona Renata, disse a voz do segurança. Chegou uma entrega para a senhora. Entrega? Sim, um presente. Disseram que é de um admirador anônimo. Renata franziu o senho. Pode trazer. Minutos depois, o segurança entrou com uma caixa média embrulhada em papel dourado e fita vermelha. Renata sorriu. Deve ser de alguma fã do casamento, mas ao abrir, o sorriso sumiu. Dentro da caixa havia um vestido de empregada azul, idêntico ao uniforme que ela usava quando trabalhava para os Cavalcante. E junto dele um bilhete escrito à mão. Você pode vestir branco, mas nunca deixará de ser o que é. V. Renata sentiu o corpo estremecer. Henrique desceu as escadas ao vê-la pálida. Daqui? O que houve? Ela mostrou o bilhete. Ele pegou o celular. Isso foi mandado de dentro da prisão. Mas como? Ela ainda tem gente do lado de fora. E então não acabou. Sussurrou Renata. Henrique ligou imediatamente para o delegado responsável. Preciso de reforço. Agora. Calma, senhor Cavalcante, respondeu o delegado. A senhora Verônica está isolada.
Nenhuma comunicação externa é permitida. Então me explique isso. De Tite, gritou Henrique. Um bilhete, uma caixa, tudo entregue aqui. Do outro lado da linha, silêncio. Vou investigar, disse o delegado. Mas mantenha a calma. Pode ser um imitador. Henrique desligou e olhou para Renata. Ela pode estar presa, mas o ódio dela continua solto. Durante a tarde, jornalistas tentaram entrevistar o casal. Renata recusou. Cansei de ser notícia. Henrique concordou. Agora o foco é viver, não se defender. Mas naquela mesma noite, um novo vídeo começou a circular nas redes sociais. Imagem granulada, voz distorcida. Uma figura feminina no escuro. Eles acham que me prenderam. Mas a verdade ainda não foi contada. A heroína de vocês não é quem parece ser. Vocês querem provas? Esperem. O verdadeiro escândalo ainda está por vir. O vídeo viralizou em minutos. A imprensa voltou a explodir de especulações. Verônica conseguiu escapar? Mensagem real ou fake? Nova ameaça à família Cavalcante? Henrique desligou o celular, furioso. Isso é um fantasma tentando assombrar a gente. Renata olhou para a janela apreensiva. Fantasmas também podem machucar, Henrique. Mas não os vivos. E se ela tiver alguém fazendo isso por ela? Henrique ficou em silêncio. Sabia que essa hipótese era mais provável do que gostaria de admitir. Do outro lado da cidade, num apartamento escuro, Ricardo Tavares, o ex-detetive, assistia à gravação no laptop. Era ele quem a tinha produzido. Ao lado, uma mala cheia de dinheiro. No canto da tela, o rosto de Verônica no presídio aparecia em chamada de vídeo clandestina. Perfeito, Ricardo, disse ela. O povo precisa duvidar de novo. E o que quer que eu faça agora? Espalhe os vídeos aos poucos. E quando eu sair daqui, ela vai desejar nunca ter me enfrentado. E se descobrirem que fui eu? Verônica sorriu. Ninguém vai descobrir, porque quando terminarmos, você não vai estar mais vivo para contar. Ricardo engoliu em seco. Mas sabia que com Verônica, o medo sempre vinha acompanhado de dinheiro e poder. E por enquanto, ainda precisava dos dois. 2 dias depois, Renata participava de um evento beneficente em São Paulo, convidada para falar sobre superação. Câmeras, aplausos, plateia cheia. Quando subiu ao palco, o público se levantou. Ela respirou fundo e começou. Eu não sou uma heroína. Sou uma mulher que teve medo, mas escolheu não deixar o medo vencer. Aplausos. Aprendi que, às vezes, coragem é apenas seguir em frente, mesmo quando tudo parece desabar. Mais aplausos. E que amor verdadeiro não é o que vem fácil, mas o que resiste à dor. Entre a multidão, um homem de boné e jaqueta preta observava em silêncio, filmando tudo. Quando ela terminou o discurso, ele saiu sem ser notado. Minutos depois, um vídeo começou a circular nos grupos de mensagens. Renata Santos revela que teve medo. Confissão da farsa. Trechos editados, palavras fora de contexto. As manchetes ressurgiram distorcidas. Verônica, mesmo presa, ainda conseguia manipular o mundo. Naquela noite, Renata chorou sozinha na varanda. Henrique a encontrou ali, olhando para o céu. Por que ela não me deixa em paz, Henrique? Perguntou com a voz cansada. Ele se aproximou e a envolveu em um abraço. Porque ela perdeu tudo. E quando uma pessoa perde tudo, só lhe resta destruir o que o outro tem. E se ela conseguir? Não vai. Como pode ter tanta certeza? Henrique beijou sua testa. Porque agora você não está sozinha. Renata encostou o rosto no peito dele e fechou os olhos. Mas ao longe, uma sombra observava os dois da rua, debaixo da chuva fina. O mesmo homem do boné. E no pulso dele, um relógio dourado. O mesmo que Verônica dera a Ricardo Tavares meses atrás. O jogo ainda não tinha acabado. A noite estava pesada, o ar úmido e denso. A chuva caía sem trégua sobre São Paulo, refletindo as luzes dos carros nas poças de água. Dentro da mansão, Renata tentava concentrar-se num livro, mas a mente não parava. Desde o vídeo misterioso, a sensação de ser vigiada voltara com força. Lucas dormia no andar de cima e Henrique ainda não tinha voltado da empresa.
O relógio marcava quase 23h40. Renata se levantou para fechar as janelas quando ouviu um ruído vindo do jardim. Um estalo, como o som de um galho quebrando. Henrique! Chamou sem resposta, pegou o celular. Sem sinal. Olhou pela janela. O portão estava entreaberto. O segurança não estava no posto. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Correu até o quarto de Lucas, o coração disparado. Ele dormia profundamente, o corpo pequeno encolhido sob o cobertor. Renata trancou a porta, apagou as luzes e se encostou à parede. O silêncio da casa agora parecia vivo, como se respirasse. Então ouviu passos lentos, firmes. Subindo as escadas, ela segurou o celular com força, tentando ligar para Henrique. Nada. Sem rede. Os passos pararam em frente ao quarto. Um silêncio mortal. Depois, 3 batidas na porta. Renata. A voz era masculina, rouca. Sou eu, Henrique. Renata respirou aliviada, mas algo soava errado. A voz estava fria, mecânica. Henrique, por que você desligou o telefone? Silêncio. Abre a porta, amor. Tá tudo bem. Ela deu um passo para trás. Aquela voz não tinha ternura. Tinha algo escondido. O som de metal arranhando madeira ecoou. A fechadura forçada. Renata agarrou Lucas ainda sonolento. Fica quietinho, meu amor. Sussurrou. A gente vai brincar de estátua, tá? Ele assentiu, confuso, com medo. A porta se abriu com um estrondo. Um homem de boné entrou, empunhando uma arma com silenciador. Boa noite, heroína. Renata o reconheceu. Ricardo. Ah, você lembra de mim? Que honra. Ele sorriu frio. A dona Verônica mandou lembranças. Ela tá presa. Presa, mas ainda poderosa. Quanto ela te pagou? O suficiente para eu não ter mais que olhar para ninguém nos olhos. Ricardo deu um passo à frente. Cadê o menino? Renata colocou Lucas atrás dela. Não toca nele. Relaxa. A ordem não é matar vocês. Ele levantou o celular. É filmar. O quê? A queda da santa. Ele apontou a arma. Agora ajoelha. E chora, de preferência. Vai ficar melhor na câmera. Renata tremia, mas não se moveu. Você vai ter que atirar, Ricardo. Não estraga o show. Ele apertou o botão do celular. A gravação começou. Renata respirou fundo, o olhar fixo nele. Então fez o que Verônica nunca esperaria. Atacou. Pegou a luminária do criado mudo e jogou com força. O abajur acertou o braço de Ricardo, fazendo-o soltar a arma por um segundo. Ela empurrou Lucas para debaixo da cama. Fica aí e não sai. Ricardo avançou furioso. Renata correu para o corredor, descalça, o coração batendo no pescoço. Desceu as escadas e tropeçou nos degraus, caindo de joelhos. A arma deslizou até perto do tapete. Ricardo veio logo atrás, mancando. Você acabou de assinar sua sentença. Mas antes que ele pudesse atirar, uma voz gritou da porta. Larga essa arma! Era Henrique, encharcado da chuva, apontando um revólver da segurança. O olhar era de puro ódio. Solta, Ricardo! Se eu soltar, a gente morre junto, doutor. Então morra sozinho. Um disparo ecoou. O som seco e ensurdecedor encheu a sala. Ricardo caiu de costas, a arma voando da mão. Henrique correu até Renata, que tremia sem ar. Tá tudo bem, acabou. Mas o alívio durou segundos. O celular de Ricardo, ainda gravando, começou a tocar. Henrique olhou o visor. Verônica Cavalcante, chamada de vídeo. Ele atendeu. A imagem mostrava Verônica na cela, o rosto iluminado pela tela. Então, terminou? Henrique ficou em silêncio. Eu avisei que ela pagaria, disse ela com um sorriso sinistro. Eu só não imaginei que você fosse tão previsível. Você acabou, Verônica, respondeu Henrique, firme. E ele também, ela riu. Não, Henrique. Quem acabou foi você, e então a tela escureceu. Segundos depois, o som de sirenes invadiu o jardim. A polícia chegava e com ela o fim de um ciclo. Horas mais tarde, na delegacia, o delegado entregou um relatório. Ricardo foi atingido de raspão. Está sob custódia. Henrique assentiu exausto. E a Verônica? Será transferida para um presídio de segurança máxima. Renata perguntou ainda trêmula.
Ela vai ficar lá para sempre? O delegado olhou para ela. Talvez não para sempre, mas o suficiente para nunca mais encostar em vocês. Lucas dormia no colo de Renata. O pequeno corpo cansado, mas seguro. Henrique colocou a mão sobre o dela. Eu devia ter impedido isso antes. A culpa não é sua, respondeu Renata. Ela só se destruiu sozinha. Mesmo assim, se algo tivesse acontecido com vocês, ela o interrompeu com um beijo. Estamos vivos. Isso é o que importa 3 meses depois. O sol nascia sobre o mar de Ilhabela, tingindo o céu de tons dourados e rosados. Renata caminhava descalça pela areia, o vestido leve balançando ao vento. Lucas corria na frente rindo. Henrique observava, com uma xícara de café na mão. A nova casa era simples, longe dos holofotes, cercada por natureza e silêncio. Ali, ninguém sabia de escândalos. Apenas que uma mulher, um homem e um menino recomeçavam a vida. Renata respirou fundo, sentindo o cheiro do mar. Fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo sentia paz. Henrique se aproximou, abraçando-a por trás. Já pensou que há 1 ano você era uma empregada invisível e agora... Agora sou só uma mulher livre, completou ela sorrindo. E isso vale mais que qualquer título. Lucas correu até eles com um papel na mão. Olha, fiz um desenho. Renata ajoelhou-se. O que é isso? É a gente, respondeu o menino. Eu, você e o papai. E o anjinho que nos protege. Renata olhou mais de perto. No desenho, acima das 3 figuras coloridas, havia uma mulher com asas brancas e um vestido azul. O mesmo tom do antigo uniforme de faxineira. Ela sorriu emocionada. É lindo, Lucas. Ela está olhando a gente lá de cima? Perguntou ele. Renata hesitou. Talvez. Ou talvez esteja aqui dentro. Tocou o peito dele. Onde mora tudo o que é bom. Henrique olhou para o mar. Sabe-se? O passado é um lugar perigoso para morar. Eu sei, respondeu ela. Mas às vezes ele serve para lembrar quem a gente é. Os 3 se abraçaram. O vento soprou leve, levando o som das risadas pelo horizonte. Enquanto isso, a quilômetros dali, em uma cela fria e úmida, Verônica olhava fixamente pela pequena janela gradeada. O cabelo raspado, o rosto pálido, os olhos duros, um guarda entrou deixando uma carta sobre a cama. Chegou para você. Ela abriu. Era uma foto. Renata, Henrique e Lucas sorrindo na praia. No verso, uma única frase escrita à mão. O amor vence sempre. Verônica rasgou o papel com raiva, mas uma lágrima escorreu. Pela primeira vez, talvez, entendia o que havia perdido. Ela se deitou na cama e olhou para o teto. O som distante das ondas do mar vinha da televisão do corredor. Fechou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, ficou em silêncio. Epílogo meses depois, Renata criou uma fundação chamada Luz do Amanhã, dedicada a mulheres em situação de vulnerabilidade. Em cada palestra, ela repetia uma frase que se tornaria símbolo de esperança. Nenhuma dor é maior que a força de quem decide recomeçar. Henrique retomou os negócios, mas agora com outro propósito: doar parte dos lucros à fundação. E Lucas, orgulhoso, dizia a todos na escola: minha mãe é uma heroína de verdade. Renata sorria ao ouvi-lo, não porque precisava ser chamada assim, mas porque finalmente o que ela sempre quis, dignidade, amor e paz, agora era real. O vento do mar passava pelos cabelos dela e o horizonte parecia infinito. Renata Santos, a mulher que um dia fora invisível, agora era o reflexo vivo daquilo que o mundo mais precisa: esperança, fim.